Bom, pessoal, boa tarde. Sou o professor Márcio, professor de Geografia, e a gente vai fazer a revisão sobre o Oriente Médio, os conflitos entre judeus e palestinos para o segundo do ensino médio. Tá? Então você fica atento, se prepara, isso daqui vai ser legal para a prova. Então você presta bastante atenção em tudo que a gente falar. De repente você perdeu alguma coisa que agora você vai estar podendo prestar mais atenção, acompanhar. Você está em casa, muito mais sossegado, mais tranquilo. Vai ser, mamão com açúcar, você vai ver. A prova agora você vai tirar, 9, hein? Vamos prestar atenção. Bom, a gente tinha falado, e todo mundo sabe, que hoje em dia os judeus e os palestinos eles têm uma crise constante. Muita guerra, muito conflito. Mas por que começou tudo isso? Vamos ver aqui. Bom, eu separei aqui as causas e as consequências para a gente poder entender. As causas principais, você vai observar aqui o seguinte. Como causas, o que causou esse conflito que a gente vê hoje, que parece que é interminável, primeiro foi a questão territorial, os territórios, né? Segundo, são questões étnicas religiosas, ou étnico-religioso, né? Por que isso, né? Vamos entender um pouquinho as causas, e para isso a gente vai ter que voltar no tempo. A gente vai voltar lá no ano 70 depois de Cristo, foi quando toda essa região, vocês estão vendo esse mapa aqui, dá só uma olhada nesse mapa aqui, você está vendo que aqui é Israel. É como está hoje, tá? Com as divisões e tudo. Mas vamos imaginar Israel, quando era dominado pelo Império Romano, e no ano 70 depois de Cristo, quem governava aqui era o imperador Tito. Ele muito preocupado, porque afinal de contas, os judeus, dentre todos os povos que eles governavam, era o único que era monoteísta. Só lembrando que monoteísta é aquele povo, né, ou alguém que acredita em um só Deus. Ao contrário dos romanos, que os romanos eram assim, eles iam atacando, tomando os territórios, e o que eles faziam? Eles assimilavam não só a cultura, mas a religião também. Sem contar que você sabe que a religião é muito importante, né, na composição cultural de um povo. Então, dessa forma, por eles serem politeístas, eles achavam muito estranho o monoteísmo por uma razão básica. Conforme a crença cristã, a maioria é cristão, né, nossa formação é cristã, todo mundo sabe que essa ideia do Messias, da vinda de um Messias, de um libertador, isso não soava assim muito bem para os romanos. Eles imaginavam que eram separatistas, era um grupo que procurava separar toda aquela região da Palestina, da antiga Judéia, né, do restante do Império Romano. E isso dava muito medo para o imperador, por quê? A um povo separar, um território, automaticamente outros territórios iam estar separando também. Então, vai se ligando aí para você compreender por que essa questão territorial. Então, no ano 70 depois de Cristo, como eu estava falando, o que vai acabar acontecendo? O imperador ele vai decretar a perseguição a todos os cristãos e a todos os judeus, a todos aqueles que eram monoteístas. Então é aquela história que você já deve ter visto em muitos filmes, que as pessoas eram jogadas em calabouços, as pessoas eram jogadas aos leões, queimadas vivas. O problema é que quanto mais matava, mais parece que surgia. E sem contar que quando houve o decreto, houve também o que nós vamos chamar, e lembra disso, não esquece disso aí, hein? A diáspora. O que foi a diáspora? A saída do povo judeu, da sua terra, para algum lugar fora dos domínios do Império Romano. Aonde é isso? No norte da Europa. Isso faz você entender por que hoje, ou na Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus, haviam tantos judeus na Alemanha. Porque a Alemanha, naquela época, 70 depois de Cristo, era uma região dos povos bárbaros. E os romanos, eles não dominavam ali. Então, foi uma região onde eles fugiram, uma fuga, né? Além da Galícia. Galícia, para quem não sabe, a Gália, né? É o quê? É onde é a França hoje. Bom, agora você entendeu que os judeus saíram da sua terra. Pô, quem ficou na terra? Outros povos que foram ali habitando, muitos que ficaram, fez com que, no futuro, eles fossem assimilando a cultura árabe que dominou aquela região, os persas, Império Bizantino e tudo mais, e eles então aceitaram o islamismo. Agora você compreende que diferença entre os palestinos que lá
habitam, que são islâmicos, e os judeus que voltaram para lá. Mas voltaram quando, né? Você deve estar falando. Bom, vamos entender agora a segunda causa étnica religiosa. Essa causa étnica religiosa tem muito a ver com o seguinte. Eu enumerei aqui algumas coisas para a gente compreender. Uma delas é o sionismo. O sionismo, a gente vai no ano, por volta do... Ano não, né? Mas no final do século XIX e início do século XX, a Inglaterra, que estava assim, num momento muito interessante, porque era o maior império da época, e por um acaso havia muitos judeus inseridos na cultura, lá na sociedade inglesa, eles começaram um movimento em prol da criação de um Estado judeu, que os judeus eles não tinham território, né? Então eles criaram esse movimento sionismo, que vem de Sion, que no inglês é Sião. Sião é terra prometida, tá? Então eles lutavam e buscavam o território. Pois bem, era uma ideia, mas nada assim muito... que eles estivessem muito preocupados ou com tanta urgência. E eles, eu estou falando, quem? Quem são eles? As nações mais poderosas, né, da Europa, mesmo os Estados Unidos, que estava desenvolvendo naquela época, né, a sua importância geopolítica. A partir daí, então, vai ter a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que a gente já viu nos capítulos anteriores da apostila, né? Então, veja bem, com o genocídio, a morte de tantos judeus, né, cerca de 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra, foi um apelo para a criação do Estado de Israel. Só que não dava para criar só um Estado, tinha que criar 2 Estados. Por isso, no nosso mapa, a gente vem aqui e nós vamos perceber esses números, 1, 2, 3 e 4. Essa área aqui, ela foi dividida então em 2 territórios. A criação do Estado de Israel, que essa parte aqui parece muito grande, né? Mas na verdade é bem pequeno. Do litoral do mar Mediterrâneo até a Cisjordânia, em 4 horas você faz de carro. Só para você ver como é tão pequeno. Outra coisa interessante também, eles brigam tanto e não tem nem petróleo nessa região. Outro dado importante, aqui não tem quase reserva de água. O único rio intermitente, ou seja, que não seca assim em algum período do ano, ou seja, ele está o ano inteiro com o curso d'água, é o Rio Jordão. Fora isso, o restante é tudo pequenos riachos, tudo mais. Então, eles têm problema de abastecimento de água, tá bom? Então, veja, como se já não bastasse, o que acontece? Foi dividido os 2 territórios, o judeu e o palestino. Isso em 1947, a Inglaterra, que é a que dominava essa região, eram colônias inglesas, ela vai criar então esses 2 estados. O palestino, para que aqueles que já viviam ali pudessem morar, né, continuar morando, e os judeus que estavam vindo para lá. Claro que uma cultura e um poder aquisitivo muito mais alto, né? Olha só. Então, se formou 2 partes. O 1 e o 2, o 1 é a faixa de Gaza. O 2 é a Cisjordânia. E, pessoal, presta bem atenção que isso é importante para a prova. Você tem que visualizar, entender e você tem que decorar isso aqui, tá bom? Que daí você vai ver que vai estar super tranquilo na prova. Até na tua apostila também tem. Você fica bem atento a isso. Se eu não me engano, a página 28. Você dá uma estudada e já era. Então, vê só. Aqui, esses 2, o 1 e o 2, seriam o Estado palestino. E o restante, o Estado judeu. A questão é que, desde que Israel foi criado, o que é que acaba acontecendo? Os Estados Unidos, ele já, se ligou. Porque ele percebeu que poderia ter um aliado ali naquela região. Mesmo que Israel não tenha petróleo, não, mas não tem problema. Mesmo tendo petróleo, ele seria um aliado forte. Por isso, desde a sua criação, o Estado de Israel recebe uma ajuda financeira para poder equipar o seu poder militar, né, o seu poder de fogo, né, o seu poder bélico, na ordem de 3 bilhões de dólares que recebe dos Estados Unidos, anualmente, até hoje. Agora você entende porque toda vez que tem alguma confusão lá, os Estados Unidos estão sempre por trás, né? Tentando resolver, tentando apoiar e tudo mais. Porque os Estados Unidos também já se ferrou com isso. E a gente vai ver agora já estamos caminhando para o restante da aula. Então você entendeu, né? As causas, primeira coisa, as causas, se eu perguntar na prova, as causas você já sabe. As causas são território e o conflito étnico-religioso. Agora as consequências de tudo isso. As consequências foram a ocupação de territórios,
que a gente já vai ver. A crise do petróleo, em 1973, tá, em 73 tem a crise do petróleo, vai inclusive atingir o Brasil e todos os países do planeta. A intifada, que eu já vou falar o que é, e o terrorismo, que a gente vê acontecendo aí à torta e à direita a todo momento, tá bom? Vamos agora por partes, né? Ocupação de territórios. Você lembra que eu acabei de falar que os Estados Unidos ajudavam financeiramente Israel? Pois é. Ajudou tanto que eles ficaram fortes e eles acharam o seguinte: bom, o território que deram para a gente não é o que a gente quer mais. A gente quer mais porque a gente é dono disso daqui. Os palestinos que se virem, eles que vão lá para o canto deles. O que ficou decidido então? Israel pensou: bom, eu vou pegar e vou tomar, eu acho que é meu e ponto, acabou. E ele ocupou esses 4 territórios. Olha só. O 1, a faixa de Gaza. O 2, a Cisjordânia. O 3, as colinas de Golã. E 4, a Península do Sinai. Respectivamente, Palestina, Síria, Líbano e Egito. Em 1967, Israel simplesmente toma esses territórios, declara guerra a esses países, 4 países, contando a Palestina, e em 6 dias ele ganha a guerra desses países, dessas 4 nações. Por isso, em 1967, quando Israel toma os territórios, fica conhecida essa guerra como Guerra dos 6 Dias. E olha, em 6 dias eles dominaram toda essa região. Bom, os países árabes, eles ficaram inconformados e eles perceberam que eles tinham um problema ali na região. Eles já suspeitavam, mas agora eles tinham certeza. Eles então se organizaram em uma organização. A organização ia se chamar o quê? OPEP. Sabe o que é OPEP? Vamos lá, lembra comigo, hein? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que significa isso? Que os principais exportadores de petróleo do mundo, que por um acaso a grande maioria está ali no Oriente Médio, vizinho a Israel, eles iriam se organizar e pressionar os Estados Unidos a que Israel devolvesse os territórios ocupados. Você fala assim, mas onde entra os Estados Unidos? Lembra que eu te falei do dinheiro que eles ajudavam? Pois é, está aí. É o dinheiro que eles ajudavam exatamente que fazia com que os Estados Unidos tivessem uma importância tão grande dentro da história toda. Eles pressionaram como? Os Estados Unidos são os que mais usam petróleo, certo? Certo. O que eles fizeram? Diminuíram a produção do petróleo, daí a gente vai na lei da oferta e da procura que a gente já viu em tópicos anteriores. E o que é que eles vão fazer? Diminuindo a produção, aumenta o preço do barril do petróleo, dá problema na economia norte-americana, os Estados Unidos vai ter que aumentar o preço de tudo, vai gerar inflação, pronto, criou uma crise. Foi aí que aconteceu a crise do petróleo de 1973. Essa crise do petróleo de 73 ferrou a vida de todo mundo, galera. Foi um negócio, principalmente os Estados Unidos, que foi então forçado a pressionar o seu aliado, Israel, a devolver os territórios. Você sabe quanto tempo eles ficaram para devolver os territórios? Cara, 6 anos, até que eles tomassem a atitude de, em 1979, eles então vão devolver os territórios ocupados. Todos? Alguns. Eles devolveram o quê? A Península do Sinai e parte das colinas de Golã, tá? Para dar uma amenizada na briga com o Egito e ali a Síria e o Líbano, só. Os territórios palestinos continuaram sob domínio judeu. Aliás, continua sob domínio judeu até certo ponto, né? Vamos combinar. O que ocorre é que, depois de idas e vindas, em 1993, vai ser assinado um acordo que vai colocar uma tentativa de trégua entre judeus e palestinos, que vai ser chamado de Acordo de Oslo. Oslo, você sabe que é a capital da Noruega, né? Isso mesmo, a capital da Noruega. Agora presta atenção. Os líderes, Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro judeu, e o líder palestino, Yasser Arafat, que já faleceu, eles fizeram então, assinaram um acordo com o presidente dos Estados Unidos, e ali eles tentaram fazer um cessar-fogo. Bom, resumindo a história, vamos para o final, né? O caso é que durante muito tempo
os palestinos, eles receberam ajuda dos países ocidentais, porque os palestinos são muito pobres. Nada comparado aos israelenses que, fora o dinheiro que eles recebem de ajuda de fora, eles também, a sua população é relativamente rica, principalmente aqueles que vêm de outros países e tudo mais, e aí já viu. O caso é que o terrorismo, ele surge dentro da ajuda financeira que os países enviam. Você fala, pô, professor, pô, Márcio, como que é isso daí? O dinheiro vai para ajudar, para dar educação, creche, saúde, remédio, alimento, e vai para terrorismo? Desse jeito mesmo. Sabe como? Você já deve ter ouvido falar nesses nomes aqui. Hamas, Hezbollah, OLP. Já ouviu, né? Claro. Se não ouviu é porque você tem que assistir mais TV, viu? E não é ficar assistindo Malhação, você tem que ficar assistindo alguma coisa que vai te ajudar para o vestibular que já está chegando, hein, galera? O que acontece é que esses grupos terroristas, sabe como eles começaram? Como organizações não governamentais, ONGs, que recebiam dinheiro, davam para a população através de saúde, medicamento, educação, mas parte desse dinheiro eles pegavam para comprar armas. Foi assim que começou o terrorismo lá na Palestina. E aí você vai vendo que a gente está numa confusão que não para até hoje. Os territórios, parte do Acordo de Oslo, de 93, eles devolveram a faixa de Gaza e a Cisjordânia, não politicamente, só permitiram que tivesse um governo provisório. Mas na prática, vou te falar um negócio, quem manda lá ainda são os judeus. E aí vai. Galera, a aula do Oriente Médio é isso aí. A prova está chegando, tem um feriado para vocês estudarem. Espero que vocês aproveitem ao máximo, tá bom? E olha, qualquer coisa, é só pegar a nossa videoaula, se preparar e já era. Beleza? Até mais.